Ministros do Supremo validam o indulto de Natal assinado em 2017. O Supremo está reconhecendo a constitucionalidade do presidente da República, independentemente de quem seja o presidente da República, editar um indulto. Ex-presidente Michel Temer se apresenta na sede da Polícia Federal em São Paulo. Ministro Marco Aurélio nega seguimento de mandado de segurança contra contingenciamento em universidades. Sistema de saúde nos estados e judicialização são temas de encontro entre governadores e ministro do Supremo. Problemas com planos de saúde, pedidos de seguro e ações envolvendo o sistema público de saúde lideram um ranking de motivos para que a população busque o poder judiciário. E às vésperas do Dia das Mães, as mulheres que conseguiram realizar o sonho da maternidade por meio da reprodução assistida. No Brasil, a técnica de fertilização in vitro é regida por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, pelo Código de Ética Médica e pela Lei de Biossegurança. Olá, boa noite. Boa noite. Os ministros do Supremo validaram hoje o indulto de Natal assinado em 2017. A maioria entendeu que o indulto assinado pelo ex-presidente Temer obedeceu à Constituição. Repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e tem os detalhes para a gente. Oi, Carla, boa noite. Agora parece que a sessão de hoje começou com a votação da lista tríplice do TSE, né? Foi exatamente isso, William. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Essa votação foi logo no início da sessão plenária. Os 3 nomes mais votados foram do atual ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Ele teve 10 votos. Depois tivemos o Carlos Obar com 7 votos e também Carlos Veloso Filho, que também teve 7 votos. Essa lista tríplice ela segue para o presidente da República, Jair Bolsonaro, e ele então vai indicar quem vai ser ocupado essa vaga de ministro titular no TSE. Atualmente, essa vaga é do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Ele cumpriu hoje 2 anos neste cargo e pode aí ser, então, reconduzido ao caso essa seja a opção do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que essa é a segunda indicação do presidente Jair Bolsonaro este ano para ministro do TSE. Em abril, no mês passado, ele indicou o jurista Sérgio Banhos para o cargo. E agora sim, já falando sobre essa decisão aqui da sessão de hoje, vamos só relembrar historicamente como é que foi a discussão deste caso sobre o indulto de 2017. Ele então foi assinado pelo ex-presidente Michel Temer e ele trouxe aí regras para que os presos que foram condenados por crimes sem violência e sem grave ameaça pudessem ter, então, o perdão da pena. Um dos critérios adotados por esse indulto para permitir esse benefício é que o condenado tivesse cumprido apenas 1/5 da pena. Foi aí, então, que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, contestou esse indulto aqui no STF. Em 2017, ele chegou a ser suspenso pela ministra Carmen Lúcia, que na época era presidente da Corte. Em 2018, o ministro Luiz Roberto Barroso assume a relatoria desta ação e ele decide também manter parte deste indulto suspenso. Ele ainda, inclusive, aumentou o tempo dessa pena para 1/3 e também excluiu da lista dos beneficiados pessoas que foram condenadas pelos chamados crimes de colarinho branco. Temos aí corrupção, peculato e também lavagem de dinheiro. O caso chegou ao plenário do STF em novembro de 2018, quando votaram 8 ministros. Mas aí o julgamento foi suspenso com pedido de vista do ministro Luiz Fux e foi justamente ele que começou a tratar deste caso hoje. Vamos ver. O ministro Luiz Fux destacou que parte do indulto natalino de 2017 trouxe critérios mais brandos do que nos últimos 20 anos. Para ele, o benefício poderia alcançar réus condenados nos chamados crimes de colarinho branco, como corrupção e peculato, o que daria a sensação de impunidade. Delitos dessa natureza, sabidamente, são de dificílima detecção, porquanto incorpóreos, entranhados na própria estrutura dos poderes públicos e muito bem engendrados para não deixar rastros. O decreto, ora atacado, torna ínfima a sanção penal para condutas gravíssimas, que já possuem uma probabilidade apenas infinitesimal de serem constatadas pelas instituições
da lei. A ministra Carmen Lúcia não estava presente na sessão do ano passado. Ela também considerou inconstitucional parte do indulto natalino de 2017. A edição deste decreto pode ser submetido, como já foi em outras ocasiões, já foi aqui afirmado, pelo descumprimento dos princípios da desproporcionalidade da medida proteção jurídica insuficiente, que agora foi, mais uma vez, anotado pelo ministro Vistor, ministro Luiz Fux. Eu estou, portanto, acompanhando no sentido de julgar parcialmente procedente nos exatos termos do ministro relator. 6 ministros já tinham votado em 2018 a favor do indulto por considerar que este é um ato exclusivo do presidente da República e só cabe a ele definir quais são as regras para a concessão do benefício. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, último a votar, acompanhou esse entendimento, formando assim a maioria de 7-4. Eu peço ao relator e aos que o acompanharam para acompanhar a divergência e julgar improcedente a ação. O indulto é um perdão de pena e costuma ser concedido todos os anos próximo ao Natal pelo presidente da República, que está previsto na Constituição. Se for beneficiado com o indulto, o condenado tem a pena extinta e pode deixar a prisão. Como tem validade anual, as regras do indulto de 2017 só valem para os presos que preenchiam os critérios naquele ano. O Supremo está reconhecendo a constitucionalidade do presidente da República, independentemente de quem seja o presidente da República, editar um indulto que existe desde o início da República e não ser substituído por um ministro relator do Supremo Tribunal Federal que fixa condições. Aqueles que tiveram direito ao indulto, que foi suspenso, e agora o Supremo confirma que aquele indulto conferido teve plena validade, aquelas pessoas que foram atingidas por esse indulto devem ser beneficiadas. E olha só, ainda na sessão plenária de hoje, os ministros fixaram a tese da repercussão geral do recurso que definiu que os municípios não podem aprovar leis que proíbem ou restringem o transporte individual privado por meio de aplicativos como Uber, Cabify e 99. Os municípios, caso queiram criar regras para esse tipo de transporte, são obrigados a observar o que está previsto em lei federal. Essa tese ela é muito importante porque ela deve ser adotada pelos juízes de todo o país ao julgar casos semelhantes. Agora, voltamos aos estúdios. William, Érica. Obrigado, Carla. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, acompanhou a sessão também e tem outros detalhes para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Os ministros, após o intervalo, julgaram em uma série de recursos em conjunto e também listas, né? Você tem algum destaque para a gente? Hoje, à quinta-feira, os ministros acabaram esgotando a pauta dirigida prevista para julgamentos nesta tarde. Os 5 julgamentos conjuntos tratavam de prazos processuais para interposição de recursos de natureza civil e de natureza penal. E nesses julgamentos, o que ficou resolvido hoje, vencidos apenas o ministro Dias Toffoli, presidente Marco Aurélio Alexandre de Moraes, que entendiam o contrário, é que após o novo Código de Processo Civil, não se criou um sistema único processual em matéria de prazos processuais para casos cíveis e criminais. Não, os ministros, por maioria, decidiram que os prazos previstos no Código de Processo Penal continuam e os prazos previstos no CPC, no novo Código de Processo Civil, são outros e devem ser contados em dias úteis. Não se pode fazer um único sistema e não pode ser aplicada dessa mesma forma. E, nesse sentido, acabaram julgando esses recursos que questionavam a intempestividade, ou seja, o momento processual que eles foram apresentados em razão dessa divergência de contagem de prazos, da contagem de prazos entre o civil e o criminal. Então, são duas normas processuais distintas e não se tem um sistema único. Essa foi a primeira decisão logo depois do intervalo. E também, após esse esgotamento da pauta, os ministros começaram a julgar as listas dos ministros e, entre uma delas, deferiram uma medida cautelar sob a relatoria do ministro Celso de Mello para suspender um dispositivo da Constituição do Estado de Roraima, que prevê que governadores e vices, para se ausentarem do país, a qualquer tempo, precisariam de autorização da Assembleia Legislativa. Os argumentos trazidos nessa ação direta de inconstitucionalidade a ensejar o pedido de suspensão e o deferimento da ação direta de inconstitucionalidade vem no sentido de que a Constituição Federal prevê que para que o presidente da República e o vice-presidente
quando se ausentarem do país por mais de 15 dias, e não em qualquer tempo como prevista na Constituição do Estado, aí sim precisam da autorização do Congresso Nacional. Então, nesse sentido, o ministro Celso de Mello deferiu a medida cautelar, foi seguido por unanimidade, mas o mérito ainda deve ser julgado oportunamente. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela participação por hoje. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até. Governadores, vice-governadores e representantes de 15 estados e do Distrito Federal se reuniram nesta quinta-feira com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e com o ministro Gilmar Mendes. Em discussão, o sistema de saúde nos estados. A reunião no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal teve como assunto principal a judicialização da saúde, a busca da população junto ao Poder Judiciário para conseguir atendimento. O tema faz parte de 4 processos no STF. 3 recursos extraordinários e uma proposta de súmula vinculante, que, por enquanto, vai ser retirada da pauta de julgamentos até a conclusão da análise dos demais processos. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostra que entre 2008 e 2017, os casos de judicialização da saúde cresceram 130% em todo o país. Problemas com planos de saúde, pedidos de seguro e ações envolvendo o sistema público de saúde lideram o ranking de motivos para que a população busque o Poder Judiciário. Nos últimos 10 anos, foram quase 500 mil processos em primeira instância e outros 278 mil em segunda instância em todo o país, o que, segundo os estados, causa prejuízos bilionários. 64 milhões de reais para atender 810 pacientes. Isso acontece nos 27 estados brasileiros. O ex-presidente Michel Temer se apresentou hoje na sede da Polícia Federal em São Paulo. Ele chegou ao local por volta das 3 horas da tarde. Ontem à noite, a primeira turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu por 2 votos a 1 pela revogação do habeas corpus e o retorno à prisão de Temer e de João Batista Lima Filho, o coronel Lima, amigo do ex-presidente. Eles estavam soltos desde o dia 25 de março, após decisão liminar do desembargador Ivan Atier. O ex-presidente é acusado de liderar uma organização criminosa que teria negociado R$ 1 bilhão e 800 mil em propina. A operação teve como base a delação do dono da Engevix e investigações sobre obras da usina nuclear de Angra 3. Os advogados do ex-presidente recorreram ao STJ. O tribunal vai julgar o pedido de liberdade na próxima terça-feira. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao mandado de segurança que queria suspender o bloqueio de 30% no orçamento das universidades e dos institutos federais. O bloqueio foi anunciado pelo Ministério da Educação na semana passada e o senador Ângelo Coronel pediu ao Supremo que suspendesse a medida. O ministro Marco Aurélio considerou que o STF não pode decidir a questão, uma vez que não há um ato determinando os cortes de 30% nas verbas das universidades federais. O ministro Marco Aurélio também é relator de uma outra ação com o mesmo teor apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade. Neste caso, o ministro somente pediu mais informações ao partido. E você vai ver no próximo bloco. Trabalhador não precisa apresentar comprovante para ter direito ao auxílio transporte. A simples declaração do próprio servidor público apresentando as despesas de deslocamento constitui elemento suficiente para o recebimento do auxílio transporte. Servidor público não precisa apresentar comprovante para receber auxílio transporte. A decisão é do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A segunda turma do TRF1 foi unânime ao seguir a relatoria do desembargador federal João Luiz de Souza e determinou a ilegalidade de apresentação de bilhetes de passagens como condição para o recebimento do auxílio transporte. No processo, a Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, alegou ser indevida a concessão desse auxílio aos servidores sem a demonstração dos valores efetivamente gastos com a utilização do transporte coletivo. Para a instituição de ensino, esse benefício tem natureza indenizatória e só poderia ser pago aos funcionários que não utilizem meio de locomoção seletivos ou especiais para ir ao trabalho. Mas na análise do colegiado, o auxílio transporte tem como objetivo custear despesas realizadas pelos servidores públicos, tanto em veículo próprio ou coletivo, evitando que os agentes públicos tenham esse tipo de despesa. Não cabe ao órgão interferir na liberdade concedida aos seus servidores quanto à forma de deslocamento entre a residência e o trabalho.
O relator também destacou uma medida provisória de 2001, a qual determina que a simples declaração do próprio servidor público, apresentando as despesas de deslocamento, constitui elemento suficiente para o recebimento do auxílio-transporte. STJ decide que Justiça Federal é competente para julgar os crimes de exploração sexual e tráfico de pessoas atribuídos a uma organização criminosa. Em decisão monocrática, o ministro do STJ, Ribeiro Dantas, declarou que o Juízo Federal da 5ª Vara de Ribeirão Preto, em São Paulo, é competente para analisar a investigação sobre uma rede de tráfico de transexuais, travestis, transgêneros, mulheres e até menores que atuava na região. O conflito de competência, que é quando 2 ou mais juízos se consideram competentes ou não para julgar um caso, se deu quando a Justiça Federal concluiu não haver indícios mínimos de tráfico internacional de pessoas e, com isso, não teria ficado evidente o interesse da União em julgar a questão. Mas a 2ª Vara Criminal de Ribeirão Preto entendeu que os fatos relacionados à exploração do trabalho, sexo e dignidade das pessoas trans atrairiam a competência para a Justiça Federal. No STJ, o ministro Ribeiro Dantas observou que, no caso analisado, apesar de ainda não haver a correta definição jurídica de todas as condutas sob investigação, um delito sujeito à competência federal, no caso, o tráfico internacional de pessoas, atrairia também os demais crimes para a Justiça Federal. Ribeiro Dantas destacou ainda não haver necessidade de se processar o mesmo réu mais de uma vez, por conta das inúmeras infrações cometidas. Membros do MPF, autoridades e lideranças de movimentos sociais discutiram assuntos territoriais e políticas voltadas para as comunidades tradicionais. Comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, possuem formas próprias de organização social, ocupam e usam territórios e recursos naturais. Fazem parte desses grupos indígenas e quilombolas, entre outros. Defender os direitos dessas minorias é uma das principais bandeiras do Ministério Público Federal, que reuniu autoridades e lideranças dessas comunidades para discutir temas importantes, como questões territoriais e acesso a políticas públicas. A OIT 169, que é a convenção da ONU que o Brasil assinou já há muito tempo, ela exige que as comunidades sejam ouvidas previamente. E isso é não só democrático, não é? Porque dá a possibilidade de os interessados, os principais atingidos, poderem expressar a sua opinião, os seus anseios, a sua pretensão, mas também é uma questão jurídica, no sentido de que uma convenção internacional recomenda e obriga a oitiva prévia das comunidades. No evento também foi abordada a extinção de conselhos, órgãos colegiados e outras instâncias de participação popular prevista no decreto publicado no início do ano e também questões de regularização fundiária desses territórios tradicionais e retrocessos socioambientais encontrados nessas comunidades. Hoje também nós temos muita exploração ilegal dos nossos recursos naturais, como da água, como da madeireiro. Então hoje nós temos muito isso, não, pessoas que não tem nada a ver, e daqui a uns anos nós não vamos ter nem madeira para reformar nossa cerca, nosso curral e nada, pelo trabalho que os caras estão fazendo ilegal lá. E no próximo bloco, as mulheres que conseguem realizar o sonho da maternidade por meio da reprodução assistida. O alto custo da fertilização atrapalha algumas famílias. E aí, tem casais que recorrem à justiça. Domingo, Dia das Mães, você vai acompanhar aqui no Jornal da Justiça como o judiciário e as leis ajudam a realizar este sonho. Casais que não conseguem ter filhos de forma espontânea por algum impedimento ou dificuldade para engravidar podem fazer o tratamento gratuito de reprodução assistida nos hospitais públicos. É a fertilização in vitro. O tratamento de fertilização in vitro, você tem que esperar, você não pode fazer tudo, você tem tudo a um prazo, para o tratamento, há um tempo. Todas as vezes eu coloquei 2 embriões também, todas as vezes. O positivo veio depois de 10 anos e 3 tentativas de fertilização in vitro. Roberto, marido de Elaine, tem varicocele, que é uma dilatação anormal das veias testiculares e causa infertilidade.
Durante todo o processo, eles lidaram com um negativo e depois uma gravidez anembrionária, que é quando o óvulo fertilizado se implanta no útero, mas não se desenvolve. No dia 20 de abril, nós tivemos esse presente lindo, no dia do aniversário do meu marido. Um presente mais do que maravilhoso, e aí teve o sim. A ficha não caiu ainda, né? Mas... O primeiro bebê gerado com a técnica foi uma britânica. Ela completou 40 anos no ano passado. Desde então, mais de 500 mil de bebês nascem a cada ano no mundo por meio da fertilização in vitro. No Brasil, tanto médicos como pacientes devem seguir as regras previstas em uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2013, no Código de Ética Médica e também o que está previsto na Lei de Biossegurança de 2005. Segundo os últimos dados, o número de fertilizações in vitro no Brasil chegou a um pouco mais de 36 mil ciclos realizados em 2016. Desses, originaram mais de 340 mil óvulos, com uma taxa de fertilização de 76%. Isso quer dizer que a cada 10 óvulos fecundados, 7,6 deram origem a um embrião. A estimativa é que mais de 500 mil crianças nasceram com o uso da técnica. Mas o acesso a essa técnica em todo o mundo é bem restrito. Apesar da evolução, o tratamento ainda é caro na maior parte dos países. No Brasil, custa entre 15 e 20 mil reais. Com exceção de raros meios de cultura, todo o material, todas as agulhas para fazer uma captação de ovos, os catéteres para fazer uma transferência e todos os medicamentos que a paciente usa, os injetáveis que custam entre 5 e 7 mil reais no tratamento, todos são importados. O alto custo da fertilização atrapalha algumas famílias. E aí tem casais que recorrem à justiça. Eles pedem que os planos de saúde arquem com o tratamento. O pedido é feito com base em dois fundamentos, que as pessoas tenham direito à saúde que é garantido pela Constituição Federal, né? Por ser a infertilidade uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e por ter CID registrada, nós entendemos que sim, a pessoa tem o direito ao tratamento e também pelo fato de ter o direito ao planejamento familiar também reconhecido em lei, inclusive expressamente na própria legislação dos planos de saúde, que é a Lei 9656 de 98. Outro meio de conseguir a fertilização é recorrer ao Sistema Público de Saúde. Nós estamos no Centro de Pesquisa de Reprodução Humana Assistida do Hospital Materno Infantil de Brasília. O programa aqui funciona há mais de 20 anos e durante todo esse período, mais de 500 bebês nasceram por meio dessa técnica. É um tratamento que exige muito do casal, né? É um tratamento em que você põe muita emoção e o casal também emotivamente se envolve. Portanto, é importante que ele tenha uma consulta com a psicóloga, porque a gente, além de querer dar um filho saudável, nós queremos que esses pais tenham condições físicas e psicológicas de criar esse filho. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Michele Chapa, que tem as novidades para a gente. Michele, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Érica. A Justiça Paulista condenou a Fazenda do Estado de São Paulo a repor professores de uma escola estadual da cidade de Buritama, que atende alunos deficientes. De acordo com o processo, em 2016, os professores foram remanejados, mas não houve reposição. O juiz do caso entendeu que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece o dever do Estado de assegurar o atendimento especial. Como direitos básicos foram afetados, o magistrado reforçou que o Estado Democrático de Direito permite a intervenção do Poder Judiciário. A multa diária, caso não seja cumprida a decisão, é de R$10 mil. E o Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul entrou com uma ação civil pública para que uma propaganda do Banco do Brasil, que foi retirada do ar, volte a ser veiculada. Segundo o MPF, o conteúdo mostrava diversidade racial e sexual, mas foi censurado pela Presidência da República.
O órgão pede o retorno do comercial e indenização de danos morais coletivos no valor de 51 milhões de reais. E no Distrito Federal, uma médica foi acusada de venda ilegal de medicamentos e de exercer ilegalmente a profissão. Ela foi condenada pela Justiça a 10 anos de prisão. A denúncia foi feita pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. O juiz do caso observou que a falsa médica foi presa 10 vezes pelo mesmo crime. Ela enganava os pacientes oferecendo falso tratamento estético. Além da prisão, a Justiça determinou que ela pague R$ 24.900 a 6 pessoas como indenização. E para encerrar o giro de notícias desta quinta-feira, o Conselho Nacional de Justiça foi até o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para oficializar o programa Justiça Presente. O projeto, elaborado pelo CNJ, vai fazer um raio-x do sistema carcerário. O objetivo é reduzir a superlotação e diminuir a reincidência e também acabar com a violência nos presídios. Esse foi o nosso giro de hoje. Se você quiser rever uma de nossas reportagens, não deixe de acessar o canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigado, Michele. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça. Boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá.